tão especial. Eu sempre vi, né, no coração do pastor Joel, na época que nós nos reuníamos, ele sempre manifestava essa preocupação de que o simpósio de missões não se transformasse meramente num evento, numa festa, né? Eu, óbvio, que não quero contrariar o pastor Joel Estevanato, mas é difícil, né, a gente não olhar para o simpósio de missões como um evento, como um momento festivo de celebração, né? Assim, a grande questão é que ele é um evento abençoado, né, irmãos? Não é um evento pelo evento, a festa pela festa, é um momento de muita seriedade, abençoado pela presença do Senhor nosso Deus. E que bom que nós estamos aqui nessa manhã empenhados numa causa tão importante. Eu quero ler só um versículo da Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 6. O apóstolo Paulo vem falando, né, sobre o espírito mundano que causa divisão na igreja, e ele vai dizer isso, né, na sequência. Tinha uma discussão entre a questão de Apolo, de Paulo, e os de Pedro e os de Cristo, e Paulo vai dizer assim no versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Podem se sentar, queridos. A obra de Deus, ela é feita assim, né? Ela é feita a várias mãos. Ela é feita a partir dos talentos que Deus distribuiu para as pessoas dentro da sua obra, dentro do seu reino, pelo poder do Espírito Santo. E nós, nos dias aqui do simpósio, nós olhamos, né, para a manifestação de vários talentos. Eu falava agora com o Fábio lá do Uruguai, né? Eu tive um tempo atrás na casa dele, eu e o pastor Ronaldo, né, pastor Ronaldo, participando no momento de culto ali. E a gente vê, os dias vão passando, o irmão vai batalhando, se esforçando, se empenhando, e Deus fazendo isso, dando crescimento. Daqui a pouco tem mais uma pessoa, daqui a pouco tem uma propriedade comprada, daqui a pouco tem... Então é assim, Deus trabalha dando crescimento através das várias pessoas que Ele habilitou e que Ele capacitou. E eu estava sentado aqui ontem, olhando o momento, né? Todas essas portas que foram abertas, e eu olhei para um irmão que estava à minha direita, o evangelista Edson Teixeira, e louvei a Deus pela vida dele, e fiquei pensando, meu Deus, como Deus usou esse irmão para abrir tantas portas para a gente, né? A gente fica falando de alguns antigos, e o pessoal mais novo, você fala assim, ninguém nem sabe quem é, né? Estou precisando de arrumar uns personagens novos, né? Porque a gente tem alguns irmãos no nosso trabalho missionário que eles parecem alguns heróis, né? Então eu costumo brincar que o Josinaldo, ele parece um Indiana Jones gospel, né? Assim, quando ele... Aí o pessoal riu, então ainda tem uma geração aqui que sabe quem é Indiana Jones, né? Assim, mas o tempo está mudando, daqui uns dias ninguém sabe mais. E o Edson Teixeira também nosso evangelista, é uma espécie de Indiana Jones gospel, né? Às vezes ele começa a contar umas histórias para a gente, você fala, não, isso aí, o Spielberg que montou essa, né? Isso aí não é coisa do Edson, não, mas é Deus dando crescimento, né? E nós louvamos muito a Deus, Edson, pela sua vida, pelas portas maravilhosas que Ele abriu para a Missão Desafio através da sua vida. E a gente viu aqui ontem, né? O pastor Joel apresenta para o pastor Bergamin, que lidera uma secretaria de missões, o pastor abençoa, o pastor Joel, com todo o empenho dele que nós conhecemos, trabalha. Daqui a pouquinho o Ibrahim está trabalhando na Bolívia, daqui a um tempo o Edson chega, e as coisas vão crescendo, e em tudo isso, irmãos, é Deus dando o crescimento, amém? Então nós vamos receber com alegria para o seu tempo, com um aplauso, com júbilo ao Senhor, o nosso irmão, o evangelista Edson Teixeira. Bom dia, queridos, paz de Jesus.
Eu quero agradecer esse privilégio de estar aqui nesta manhã, nesse 21º simpósio, e poder ver a boa mão de Deus trabalhando, agindo em nós, através de nós e, como eu sempre digo, apesar de nós. Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós e Deus sempre trabalha apesar de nós. Essa é uma verdade que precisa ficar enraizada no coração de todos nós. Antes de eu falar um pouco do Nepal, deixa eu só fazer assim uma propaganda para vocês aí. O pastor Wilson acha que meu corpo está legal para ser um garoto de propaganda, né? Então, pastor Wilson Pires, ele tem me ajudado, não é de agora. Pastor Wilson Pires de Londrina, Brasil para Cristo de Londrina, ele tem me ajudado já há muitos anos. Eu não sei quantos milhares de reais Deus tem enviado para a Ásia Central, para a África, para o Haiti, para o Paquistão, através do ministério desse homem. Deus dá uma criatividade para ele, para poder fazer camisetas, poder fazer essas bandeirinhas que estão aqui. Ele é que produziu tudo isso, e isso tudo é meios que ele usa para levantar recursos para a obra missionária. Agora mesmo, ele está com $5.000 em caixa, que é destinado para a construção do nosso centro de realização de sonhos na nação do Paquistão. E isso é só para vocês verem como que ele tem trabalhado, e todos esses recursos vêm através dessas coisas que ele cria, como por exemplo essa camiseta, que por enquanto é um quebra-cabeça, que são as nações onde nós estamos, mas acreditamos que logo, logo vamos preencher isso. À medida em que a missão desafio vai avançando, mais peças vai sendo completadas nesse quebra-cabeça. Nós acreditamos nisso. Temos também essa, como eu gosto muito disso, né, essa mochila missionária. Isso aqui na verdade é um saco missionário, mas ele tem lá as mochilas missionárias, as bandeirinhas. Não sei se vocês veem a minha mochila cheia de bandeirinha. Cada país que eu vou, eu coloco uma bandeirinha daquele país. E esses dias uma médica se uniu à nossa caravana e eu vi a mochila dela cheia de bandeira. Eu disse: irmã, você já foi para esses países? Ela disse: não, para nenhum deles. E eu disse: e por que você já colocou essas bandeiras? Ela disse: pela fé, irmão, pela fé. Já estou colocando porque eu vou nesses países. Então lá embaixo nós temos o nosso stand e você pode procurar depois ali toda a renda desse valor, esses valores que serão levantados aqui no simpósio, para abençoar os projetos missionários. Vocês estão vendo esses quadros aqui embaixo? São quadros de pelo menos 4 países: Camboja, Nepal, Haiti e Paquistão. São imagens que a gente entendeu que pode significar muito na vida da gente para estarmos intercedendo. São crianças em sistema de escravidão, outros dominados por religiões, são os nossos órfãos no Haiti, também as crianças dos orfanatos, também as crianças das escolas nesses países, as crianças como essa que você está vendo em sistema de escravidão no Paquistão. São meios que nós estamos usando para levantarmos também recursos e para deixarmos um memorial na sua casa, para que você esteja sempre orando. É a primeira vez que a gente faz isso. Quem tira essas fotos é o nosso missionário Hudson, que nos acompanha. Ele é um fotógrafo profissional. Ele fez uma exposição semelhante a essa, não apenas em Nova York, mas também em alguns lugares do Paraná. E as pessoas se interessaram em comprar os quadros. E foi levantado um recurso significativo para a obra missionária. Então, essa semana nos veio a ideia, mandamos fazer, porque nós precisamos comprar os uniformes das nossas crianças na nação do Paquistão. As crianças crescem, vocês sabem disso, e a gente precisa trocar os uniformes, e chegou a hora. Então, ao adquirir um quadro desse, de repente, no meio da programação, quando tiver de folga aqui, você sentir de levar um quadro desse para sua casa, você estará ajudando a obra missionária no Paquistão. Nós estamos vendendo a R$200 cada um, a partir de R$200. É uma oferta de R$200. Se você quiser dar mais,
você está livre para isso, tá bom? Vamos lá pensar um pouquinho sobre a nação do Paquistão. Vocês sabem que o Paquistão hoje, ele está na lista de o 7º país mais perigoso do mundo para você ser um cristão. Isso está na lista do Portas Abertas. Ele estava, por esses dias, sobre a nação que mais maltrata cristão, que bate, que machuca, que dá paulada, que queima, sem matar. O Paquistão está em primeiro lugar. É o país que mais judia dos cristãos e é o 7º país que mais persegue os cristãos, impedindo com que a igreja avance, impedindo com que missionários cheguem lá, expulsando toda a organização que está associada a algum projeto missionário. É um lugar que quem acompanha as redes sociais puderam perceber esses dias o que aconteceu lá. Eu vou estar mostrando alguma coisa para vocês. Vamos dar uma olhadinha, por gentileza. Esse dia, eu já contei para muitos irmãos, foi o dia que eu pensei de verdade, e vocês sabem que eu sou bem aventureiro, eu vou em cada lugar, como agora, mês passado, a gente estava com uma equipe lá, junto com o pastor Homero, pessoas que trabalham com o pastor Homero, nós estávamos na Síria, e vocês sabem o que é aquele país. Mas esse foi o dia em que, de verdade, eu pensei que seria o último dia da minha vida. Não só da minha vida, como também da vida do Hudson, do Xande e do Tiago, que estavam conosco. Nesse dia, nesse lugar onde essas crianças estavam escravizadas, eu vi um senhor maltratando uma criança. Eu não fui para cima desse senhor, eu fui apenas tirar a criança da mão desse senhor, e a gente estava vendo já pessoas idosas sangrando, essas crianças apanhando muito. E eu não sabia que ele estava armado, e eu não sabia que tinha um capataz atrás com uma metralhadora também. E a gente foi surpreendido nesse momento. E Deus fez um milagre. Um paquistanês entrou no meio e apanhou muito, levou muita coronhada com o cabo da metralhadora, com o cano da metralhadora. Ele apanhou muito, mas foi o tempo suficiente para a gente conseguir sair desse lugar. Quando nós estávamos saindo desse lugar, a gente estava chorando, a gente parou no canto da estrada, e o pastor Chazar com seu filhinho, e eu e os missionários, a gente estava chorando muito, porque foi um impacto muito forte. E nesse momento, o Espírito de Deus tocou no meu coração, que para libertar essas crianças seria somente através da educação e do Evangelho. Só o Evangelho e a educação poderia quebrar esse sistema de escravidão. Eu guardei aquilo no meu coração, e humanamente parecia que era uma voz apenas da minha mente, porque você olhava para aquela situação, não tem como você quebrar esse sistema. Como é que eu vou fazer isso? E olha o que aconteceu comigo. Eu quase morri agora, e aí vem a voz do Senhor dizendo, através da evangelização e da educação, você vai quebrar esse sistema. Pode passar, por gentileza. Aí está a razão por que essas crianças se tornam escravas. Elas não sabem ler, elas não sabem escrever, porque elas não têm aonde ir. E elas vão acompanhar os seus pais para esses campos de escravidão. Porque os pais não têm aonde deixar os seus filhos. Então eu tenho fotos, eu tenho vídeos de crianças com 3 aninhos, trabalhando já no barro, e com 5 anos já carregando fardos, carregando peso enorme, trabalhando duro para produzir 700 tijolos para a família ganhar $4,39 no dia, que dá apenas para a alimentação do dia. Eles nunca conseguirão pagar as suas dívidas, por isso esse sistema vai de geração em geração, e essas crianças, por não saber ler e escrever, elas não conseguem um outro emprego, não conseguem um outro lugar, a não ser dar continuidade a esse sistema. Pode passar, por gentileza. Os cristãos no Paquistão são considerados cidadãos de segunda classe e enfrentam discriminação em cada aspecto da vida. Empregos que são vistos como baixos, sujos e degradantes são reservados exclusivamente para os cristãos. E isso pelas autoridades que continuam os levando para a margem da sociedade. Então, lá no Paquistão, de verdade, o cristão é considerado um ser
de segunda categoria. Isso não está oculto de ninguém. Você pode entrar nas redes sociais e você vai ver que isso é muito claro, não é implícito, é bem explícito de quem é cristão no Paquistão. Ele não é considerado um ser de primeira categoria, ele é considerado como uma casta, um ser inferior. Uma criança com 12 anos de idade pode a qualquer momento ser sequestrada, pode a qualquer momento ser retirada dos fornos, que são 18 mil pontos de escravidão nessa nação, são 1.400.000 pessoas que vivem assim na nação do Paquistão, e com 12 anos de idade uma menina pode ser tirada dos seus pais, pode ser obrigada a casar com uma pessoa da religião de lá, e pode também ser violada ou violentada sexualmente a partir dos seus 12 anos. Simplesmente é arrancada da sua casa, e isso não é escondido de ninguém. Você pode entrar no Google e colocar sobre escravidão lá na nação do Paquistão, e está muito claro para todo mundo ver. Pode passar, por gentileza. Essa menina que você está vendo aí, eu a vi de longe, foi eu que tirei essa foto, e eu pensei que ela estava trabalhando no barro, uma princesa, e quando eu cheguei, eu percebi pelo cheiro que aquilo não era barro, aquilo era fezes de animais, e ela tinha que sair no mato, pegar um pouco de palha, e ela passa o dia inteiro misturando a palha com as fezes dos animais. Então ela vai colando nas paredes porções disso para secar, porque é o carvão que esses escravos usam para poder esquentar e preparar a sua comida. Nós tentamos libertar essa moça, quando os donos souberam, a transferiram para um outro lugar, e até hoje nós não conseguimos encontrar mais essa moça. Pode passar, por gentileza. Na cidade em que a nossa igreja está localizada, nós observamos um sistema opressor nas fábricas de tijolos, um serviço análogo à escravidão, onde a profissão é passada de geração em geração há mais de 800 anos. Algumas pessoas falam 1 milênio, outras pessoas falam mais, outras falam 400 anos, pois o governo não proporciona educação para os cristãos. Existe escolas cristãs no Paquistão? Existe escolas, não apenas escolas, como existe uma faculdade no Paquistão, mas é em lugares separados exclusivamente para os cristãos, portanto a maioria das pessoas cristãs da nação não tem acesso a isso. Como se você for na Indonésia, você vai numa ilha chamada Surabaya, é o lugar onde os cristãos se reúnem. Ou você vai no Iraque e você vai encontrar uma cidade chamada Mossul, que é onde os cristãos se reúnem. Ou então você vai para a Síria, onde estivemos agora, e você vai encontrar uma cidade chamada Alepo, é lá onde os cristãos se reúnem. Ou então aonde o Homero desenvolve um trabalho. Você vai para Al-Furreis, na Jordânia, é um lugar onde os cristãos se reúnem. E também no Paquistão existe uma cidade chamada Lahore, onde os cristãos, a maioria, estão lá. Mas nos demais lugares dessa nação, Islamabad, Faisalabad, Karachi e outros lugares, não existem escolas cristãs. E a maioria das pessoas ali não tem acesso a nenhuma educação, porque ao se identificar como cristão, essas pessoas não podem ter acesso a nenhuma escola. O governo não proporciona educação para as pessoas cristãs. Então, isso vai contribuindo para que essas pessoas continuem no sistema de escravidão. Pode passar, por gentileza. Olha, você vai ver crianças que ficam o dia inteiro. É semelhante ao Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, que eles tinham que buscar a palha, eles tinham que buscar o barro, eles tinham que dar conta da produção naquele dia. É por isso que os pais precisam usar as crianças para poder completar o número de 700 tijolos por dia. Pode passar, por gentileza. A nossa estratégia, então, foi abrir uma escola onde pudesse ser uma espécie de refúgio, a gente pudesse tirar essas crianças desses lugares de trabalho para que elas pudessem ser educadas e evangelizadas. Ali é um agradecimento por nós começarmos essa escola, embora não tínhamos nenhum professor. Pode passar, por gentileza. E eu falei para o pastor Chazar, a gente não tem professor ainda, a gente não conhece ninguém, mas a gente não pode deixar essas crianças aí mais vivendo nesse campo. Vamos tirá-los
vamos oferecer um sanduíche e vamos dar uma aula, vamos fazer alguma coisa. E o pastor Chazá disse, se for para ensinar A, B, C, D, E, F, G, H, essas coisas eu sei, se for para ensinar a orar algum versículo da Bíblia, eu falei, já está bom, já está para começar, porque essas crianças não podem ficar mais nesse lugar. E então nós começamos a usar a nossa igreja, Paquistão para Cristo, para reunir essas crianças. Pode passar a próxima foto? É o pastor Chazá dando aula. Ele disse, tá bom, pode ser assim. Eu falei, claro, a gente não tem lousa, a gente não tem sala de aula, a gente não tem nada. Nós começamos e as crianças foram chegando, uns 30 crianças, 40 crianças, 50 crianças, mais os radicais muçulmanos ligados ao governo nos impediram de dar prosseguimento com a nossa escola na igreja, com a premissa de que era inadmissível que se oferecesse educação dentro de um templo cristão. E eles disseram que precisava fechar urgente porque poderia ter algum ataque e eles não se responsabilizariam pela morte de crianças inocentes. Então eu disse para o pastor, vamos arrumar um lugar urgente. E nós saímos, pode passar por gentileza, e arrumamos um lugar e disse, vamos já fazer uma inauguração, alugamos o lugar, está aí, até os pais quiseram tirar foto também, my first day, meu primeiro dia na escola, e nós arrumamos esse lugarzinho. Pode passar por gentileza. E isso é milagres. Essa é uma nação muçulmana, não apenas uma nação muçulmana, mas é uma república islâmica, e nós não estávamos conseguindo de forma alguma autorização para funcionar a escola. E eu ficava perguntando, Deus, foi o Senhor ou não que falou comigo naquele dia que eu pensei que ia morrer? Porque o Senhor falou comigo de que a educação e o evangelho iria libertar essas crianças. E agora nós mandamos cartas para o ministro da Justiça, cartas para o ministro da Educação, e solicitando a abertura de escolas, e todas elas foram rejeitadas. No Alcorão existe um versículo que Maomé disse, quando vocês entrarem para estabelecer o Islã como uma religião oficial nos povos, uma religião mundial, e vocês estiverem tributando e exercendo justiça de Alá, cuidem do benfeitor, não faça mal ao benfeitor. E nesse versículo do Alcorão, você vai perceber que o benfeitor é alguém que cuida de pobres, que cuida de órfãos, uma pessoa que faz o bem para o próximo. E eu disse, eu faço isso. Juntei os documentos tem 13 anos que a gente trabalha com órfãos no Haiti, desde o terremoto de 2010. Juntei algumas fotos, algumas coisas que a gente tinha, e nós mandamos para aquele senhorzinho de capezinho branco, que é o ministro da Educação nessa nação. E ele disse assim, avisa esse homem do Brasil que nós estamos aceitando ele como um benfeitor na nossa nação. Ele pode abrir a escola. Ele pode abrir a escola. Esse dia ele está nos dando uma placa pela benfeitoria que está acontecendo no bairro, e também está nos dando a licença para nós funcionarmos como escola. Isso é um milagre, irmãos. Pode passar, por favor. Aí está ele recebendo o nosso pastor Shazza Pervazin. Pastor Shazza Pervazin é um evangelista paquistanês. Ele é a terceira geração de pregadores. O seu avô foi pastor e missionário no Afeganistão. O seu pai, que eu tive o privilégio de estar com ele muitas vezes, é pastor também no Paquistão, e ele um evangelista itinerante. Nós trabalhamos juntos desde 2014 e agora em 2021 estabelecemos a parceria com a Missão Desafio, criando na nação do Paquistão um movimento de evangelização Paquistão para Cristo, e nomeando ele como um dos diretores da Missão Desafio na nação do Paquistão. Pode passar, por gentileza. Essa é a nossa escola. Nós alugamos esse prédio para colocarmos 70 crianças. Eu esqueci de atualizar. Ali está 187, mas nós já estamos com 196 crianças na nossa escola, para a glória do Senhor Jesus. Resgatadas, arrancadas desse sistema de escravidão. Bendito seja Deus. Vocês vão ver, o nome da escola está Edson Teixeira Dream Center School. E nós acrescentamos Paquistão Internacional,
porque o Paquistão faz fronteira com Caxemira, com Índia, o Paquistão faz fronteira com Irã, o Paquistão faz fronteira com China, com o Afeganistão, e nós acreditamos que essas crianças serão os futuros missionários em nome de Jesus nessa região do mundo. Pode passar, por favor. Hoje nós contamos com uma equipe de 5 professores. O diretor da nossa escola morava em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele ficou sabendo do nosso projeto. A sua esposa, uma indiana, e ele disse: nós abraçaremos esse projeto, nós deixaremos Dubai e nós iremos para o Paquistão para sermos os diretores dessa escola. E a nossa escola hoje, por causa desse diretor, ela é uma escola bilíngue. As nossas crianças aprendem não apenas no Urdu, mas aprendem em inglês. É muito lindo ver essas crianças falando em inglês e com certeza serão líderes nessa nação e pregadores nessas nações do mundo. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí surgiu um desafio, porque a gente tem um lugarzinho para 70 crianças, tem que fazer segundo turno, terceiro turno, e na frente tinha um lugar onde guardava-se animais, e a gente fez um desafio para o dono desse terreno: a gente precisa desse terreno, olha o que nós estamos fazendo, olha como que o bairro mudou, a vila mudou, todo mundo está feliz, e o senhor precisa tirar esses animais daqui e vender esse terreno barato para nós. Pelas pesquisas que a gente fez, $42 mil, foi barato mesmo esse terrenão. E como é que a gente vai arrumar $42 mil? Mandamos as mensagens em 8 dias, não pode postar muito nas redes sociais, né? Pedindo dinheiro, só no WhatsApp, com alguns amigos. Em 8 dias nós estávamos com todo o dinheiro na conta e nós compramos esse grande terreno. E aqui nós vamos construir o Centro de Realização de Sonhos para a glória do Senhor Jesus. Vai ser uma escola para 500 crianças. Vamos resgatar 500 crianças, vamos abrir um orfanato para 100 crianças. E aqui nós vamos construir um centro de cursos profissionalizantes para libertarmos os pais dessas crianças também. Pode passar, por gentileza. Essa é mais ou menos uma pequena maquete do que nós pensamos em criar. Tem vários outros modelos, mas eu peguei apenas um para que os irmãos tenham uma noção, para estar orando por nós. Nós precisamos de aproximadamente R$1 milhão para começarmos essa construção, e eu sei que Deus tem muito dinheiro. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem muito dinheiro, e parte desse dinheiro está no seu bolso. Pode falar para ele. Não tem preocupação nenhuma. Deus é muito rico. E esses dias eu estava pregando aqui no Remi para aproximadamente uns 700, 800 pastores aqui em São Paulo, e eu falei rapidamente. Um pastor do Rio de Janeiro, líder de um ministério, me chamou 2 dias depois, disse: nós queremos ajudar vocês com uma oferta, você pode mandar a conta da missão, por gentileza, para começar a construção lá do Centro de Realização de Sonhos. Eu falei: claro, mandei a conta, e eu só perguntei: você pode, por gentileza, me mandar o comprovante para eu passar para o gestor, para identificar, para a gente poder direcionar para a nação do Paquistão. E ele mandou o comprovante. Quando eu olhei, eu tirei os óculos e esfreguei os olhos e olhei de novo. Uma oferta de R$200 mil para a glória do Senhor Jesus. E nós estamos agora, a partir da semana que vem, mandando esse dinheiro para começarmos os fundamentos do Centro de Realização de Sonhos para a glória do Senhor Jesus. Pode passar, por gentileza. Crescimento da escola, já tivemos 2 formaturas, tem apenas 1 ano a escola. A coisa mais linda é ver isso, essas crianças passando de... Eu não tenho escolaridade, vocês sabem disso. Eu saí da escola com 9 anos de idade, na 3ª série do 1º grau, que eu tinha repetido 2 vezes, e eu não tenho nenhuma escolaridade. E Deus tem me dado esse privilégio de poder abrir escolas em muitos lugares do mundo, para poder dar a essas crianças aquilo que eu não tive. Tem sido uma experiência maravilhosa. Pode passar, por gentileza. O crescimento do reino de Deus nessa nação. Pastor Shazar é um evangelista. Nós temos a nossa igreja Paquistão para Cristo, e o pastor Shazar tem 6 meses que não pode colocar os pés na nossa igreja. Já está indo para o 7º mês que ele não consegue
colocar os seus pés na porta da nossa igreja Paquistão para Cristo pela perseguição. Então nós tivemos que deixar alguns evangelistas locais cuidando da nossa igreja, porque ele estava ameaçado de morte. O governo chegou lá um dia para ele com uma metralhadora e disse: nós queremos te dar o porte de arma e para você se defender. Ele disse: Edson, o que eu faço? Eu falei: pelo amor de Deus, você vai perguntar isso para mim? Pega a metralhadora ou não pega? Falei: se os caras vierem para cima de você, o que você vai fazer? Ah, eu vou matar. Falei: então não pega não. Então, vamos criar um sistema diferente. Deixa esses evangelistas cuidar da igreja e você vai ser um evangelista itinerante. Vamos criar no país um movimento de evangelização unindo as igrejas da nação. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião de oração e você pode ver centenas e centenas e centenas de pessoas estão chegando todas as quintas-feiras. E os finais de semana ele está pregando em alguma cidade do interior do Paquistão, criando assim um movimento de evangelização. Pode passar para você ter uma pequena noção de mais ou menos como é que está. Esse aqui é todas as quintas-feiras. Nós estamos tendo essa reunião de oração. Eles estão orando por nós, orando pelo Brasil, e nós estamos orando por eles, né? Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. Você pode ver as cruzadas estão acontecendo. Nós fizemos várias cruzadas quando estávamos lá. Não sei quantos de vocês acompanharam os vídeos. Eu nunca preguei tão seguro na minha vida, com 11 metralhadoras, com soldados todos me protegendo de tudo quanto é lado, mas principalmente a presença de Deus. Eu não sabia que lá era tão terrível assim. E esse é um homem que ele pode deixar de existir a qualquer momento, mas a boa mão de Deus tem protegido ele, tem estado com ele, e ele está fazendo um trabalho maravilhoso nessa nação. Pode passar, por favor. Pode passar. Que apesar das perseguições, isso aconteceu, vocês sabem, agora há 40 dias atrás, apareceu um vídeo na cidade de Islamabad e Faisalabad, onde 2 meninos riscavam o Alcorão e alguém gritou: são os cristãos. O outro vídeo, uma menina, criança, caminhando com o Alcorão, deixou o Alcorão cair e sem querer acabou pisando em cima, e alguém gritou: é uma criança cristã, e lá tem a lei da blasfêmia. Então começou na cidade onde está a nossa igreja, onde está a nossa escola, começou uma grande perseguição, 1 mês e meio atrás, e 52 igrejas foram totalmente destruídas e queimadas, e mais de 600 casas dos irmãos foram queimadas. Os irmãos dormiam no meio do mato, os irmãos dormiam nas praças, por causa dessa perseguição. Foi um período terrível. Ainda existe perseguição nessa cidade onde nós estamos, mas a boa mão de Deus está agindo e está aguardando. Essa é uma irmã vizinha lá da casa do pastor Shazad, de uma igreja presbiteriana, que acabaram de queimar, embora não saiu nas redes sociais, nem não saiu, mas acabaram de queimar essa igreja tem 1 semana. Ainda as perseguições continuam lá. Pode passar, por favor. São algumas casas dos irmãos, algumas igrejas. Pode passar. Esse é o pastor Shazad e o seu irmão pastor Shazbaz, que estão ali dando entrevista para uma televisão que estava lá, perguntando por que eles estavam ali socorrendo essas pessoas, e ele, claro, aproveitou para poder falar do Evangelho. Pode passar, por favor. Essa é a nossa equipe, chegando, levando recursos. A gente mandou recursos, a gente fez uma mobilização aqui do Brasil para poder socorrer esses irmãos. Claro que não todos, mas pelo menos algumas dezenas deles. Pode passar. Aí a gente levantando equipamentos para as vítimas, compramos camas, compramos garrafas d'água, comida, os irmãos preparando a alimentação para poder aliviar um pouquinho a aflição que esses irmãos estavam passando. E o pastor Shazar, eu perguntei: pastor, e aí a igreja está fraca? O pessoal, ele falou: nunca houve um movimento tão grande de oração como esse que está acontecendo aqui agora. Os pastores estão unidos, os pastores estão juntos, e Deus vai liberar uma unção muito grande sobre a nossa cidade. Pode passar, por gentileza. Você faz parte disso, e isso tudo só é possível graças às suas ofertas e às suas orações. Deus te abençoe. Eu acho que tem mais alguma coisa aí. Eu quero só mostrar alguma coisa aí a respeito da libertação. Esse senhor
4 filhos passando fome, a esposa doente, a filha de 14 anos sendo violentada sexualmente toda semana pelos donos. Nesse momento ele teve um ataque do coração, ele não aguentou, ele morreu desse jeito. Essa é a foto que os nossos pastores tiraram. Infelizmente ele faleceu assim, e ele não é apenas um que aconteceu nesses meses, é um dos muitos que estão sofrendo dessa forma nessa nação. Então chamamos os nossos líderes e vamos dar um jeito de libertar a família desse senhor. Nós vamos procurar a família desse senhor. Pode passar, por favor. Sua esposa, está faltando só um rapaz, a sua filha, essa menina de 14 anos que parece já uma senhora, pelo abuso que vem sofrendo. Nós então resolvemos, junto com os amigos, a gente precisava de 25 mil reais para a gente libertá-los rapidamente. Nós conseguimos isso e na semana posterior essa família já estava recebendo isso que você vai ver agora. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí, Missão Desafio, muito obrigado por nos libertar. Nós conseguimos comprar a libertação de toda esta família. Para a glória do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Vocês sabem que são muitas frentes do movimento de evangelização no Paquistão. É a igreja, é a escola, é o movimento de libertação dos escravos, é o movimento de evangelismo, é o movimento de ação social. A gente tem um monte de frentes missionárias lá, treinamento de líderes. Pode passar, por favor. Aí a gente está pegando a carta de alforria, libertando essa família, pertence, os documentos dessa família agora estão com a igreja Paquistão para Cristo. Ninguém mais pode levar essa família para a escravidão. Hoje elas pertencem ao Senhor Jesus. E esta é a 6ª família que nós estamos libertando. Já são quase 30 pessoas que a gente conseguiu resgatar desse sistema para a glória de Jesus. Vocês viram que tem um garoto de 17 anos que faz parte dessa família, que foi liberto. Eu estou pedindo esse menino aí, pode passar por favor a foto. Aí é o dia da mudança, eles estão felizes, pode passar. Então, estamos tirando eles dessa fábrica de tijolos, pode passar. E esse é o rapaz, esse é o garoto. Nós não é só libertar, você tem que comprar, você tem que alugar uma casa, e você precisa criar um meio para que eles possam sobreviver. Então a gente compra um tuk-tuk para essa família, para ela poder sobreviver, fazer uma espécie de táxi, né? Levar as pessoas de um lado para o outro, para poder viver bem, com dignidade. E nós compramos, eles estão muito felizes, embora o menino tenha 17 anos, mês que vem ele vai fazer 18 anos, que ele vai poder então começar a dirigir e a comercializar, a trabalhar para poder ganhar um dinheirinho para sustentar a família. Pode passar. Você vai ver agora ao socorro a essas vítimas que foram vítimas desse atentado, desse movimento lá de perseguição contra a igreja. Aquele garoto que está à direita do pastor Shazad é o menino que foi liberto da escravidão e hoje já é voluntário junto com o nosso ministério, podendo socorrer as pessoas, dizendo: eu quero fazer o bem também. Fizeram o bem a mim, eu quero fazer o bem às outras pessoas. Essa é a nossa equipe que nós temos lá de evangelismo e ação social, fora muitos outros jovens que a gente não pôde e não podemos postar nas redes sociais, porque eles estão sendo treinados para visitar muitos outros lugares e abrir pontos de pregação nessa nação. Pode passar. Isso aqui, o pastor Shazad não conseguiu vir para o Brasil, a embaixada rejeitou o visto dele, era para ele estar pregando aqui no nosso simpósio. A luta lá é muito grande, irmãos, e infelizmente nós não conseguimos trazê-lo ao Brasil dessa vez. E eu falei para ele: Deus está no controle, porque quinta-feira passada, quem aqui sentiu no coração de ir visitar a nossa reunião de oração por causa do movimento que está acontecendo lá? Esse é um senador da República Islâmica do Paquistão. Esse senador foi para a reunião de oração para conhecer o que Deus está fazendo naquele lugar. E o nosso pastor Shazad,
por causa desse movimento que a gente está fazendo de libertação, de educação, de ação social, a diretoria, os líderes do movimento de direitos humanos o convidou, o chamou à mesa e disse: nós queremos nomear você como diretor do movimento de direitos humanos da cidade de Faisalabad. Hoje o pastor Chazar é o diretor dos direitos humanos da cidade de Faisalabad. Deus está fazendo coisas extraordinárias lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas está sendo filmado, a gente não pode falar. Eu estou falando assim umas coisas leves, né? Então tem muitas coisas que a gente não pode falar. Mais uma foto, por favor, para eu terminar esse meu tempo. Eu falei para ele: você não veio para o Brasil porque Deus também tinha esse outro encontro. Então, na quinta-feira passada, foi um encontro com esse senador, abrindo portas extraordinárias. E ontem foi a reunião com o ministro da Justiça. O ministro da Justiça o convidou pessoalmente ao seu gabinete e disse: eu preciso conversar com você, porque está acontecendo algo muito lindo através de você. O bairro está sendo mudado e nós queremos convidar você para ser o primeiro cristão a fazer parte do movimento de paz e de libertação das pessoas do sistema de pobreza. Ele é o primeiro pastor do Paquistão a ser convidado. Eu tenho as credenciais, eu tenho tudo, eu não posso estar mostrando aqui, mas ele é o primeiro pastor paquistanês a fazer parte de um movimento do governo para poder erradicar a pobreza que existe na cidade de Faisalabad. Então isso é a boa mão de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu termino nesses minutinhos que eu tenho dizendo uma coisa para você: nunca diga não para o chamado de Deus. Nunca diga não. Há 35 anos atrás, eu era um menino de rua, fugido da polícia. Não que eu não tinha casa, eu não suportava viver em casa porque eu tinha um pai violento e alcoólatra, então eu preferi viver na rua. Um monte de processos, e eu conheci Jesus dia 15 de setembro de 1987, sem estudo, com marcas no corpo todo, sem perspectiva, sem esperança, e Jesus me salvou. E Ele me chamou para poder pregar o seu evangelho. Eu tinha vergonha, porque eu não sabia falar, eu não sabia escrever direito, eu não sabia me comunicar direito, eu não conhecia ninguém. Mas eu disse sim. Eu disse sim para o chamado de Deus. Por favor, não rejeite o chamado de Deus para a sua vida. Eu já estive em 96 países do mundo. E tem países que eu entro e vejo que Deus está fazendo em mim, através de mim e apesar de mim. E eu digo: Deus, muito obrigado por poder dizer sim ao seu chamado. Eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Por favor, diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu tenho um minutinho para orar com vocês. Eu quero orar nesse momento pela nação do Paquistão. O ano que vem nós vamos fazer uma caravana para lá, e eu preciso pelo menos de 10 homens corajosos, ou mulheres corajosas, né? Então, eu preciso de gente corajosa mesmo, que diga assim: eu vou, não sei se eu volto. Não é, pastor? Não. É, pastor Emerson, pastor Orlando. Estou precisando mesmo de pelo menos umas 10 pessoas para o ano que vem. Ore para Deus me dar as pessoas certas, para a gente poder ir levar recursos, para a gente construir o centro de realização de sonhos naquela nação. Você pode orar pelo Paquistão agora? Você pode orar pelos nossos irmãos, pelas igrejas, pelo movimento de evangelização Paquistão para Cristo, pelo pastor Chazar, pelo pastor Chazbaz, os demais líderes que estão conosco naquela nação. Vamos orar.
Pai, nós queremos te louvar nesta manhã. E eu sei que o Salmo 2 é um salmo que já se cumpriu e que vai se cumprir. Quando diz: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Esse salmo está dizendo que aprove ao Pai dar as nações para o Filho. O Pai deu as nações para o Filho. E nós te agradecemos porque nós servimos o Filho. Nós servimos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós sabemos que as nações se embravecerão, os povos maquinarão coisas vãs, se levantarão contra Deus e o seu ungido. Mas a palavra vai se cumprir, porque todos os reinos desse mundo foi entregue ao Cordeiro de Deus. Aprove ao Pai dar as nações para o Filho. E nós te louvamos porque tu és digno de receber o louvor, a honra, a glória, o domínio, a riqueza, a adoração, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus o Pai homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus o constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Obrigado porque o Paquistão está na lista dessas nações. Obrigado porque o Paquistão foi comprado com o sangue do Cordeiro. Obrigado porque o Paquistão foi entregue pelo Pai ao Filho, ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós beijamos o Filho agora, e nós adoramos o Filho agora, e nós entregamos essa nação aos pés do Filho agora. Dizemos: Senhor Jesus, o Paquistão é teu, o Paquistão pertence a ti. Ó Paquistão, desde o Brasil, nós te abençoamos. Abençoamos a ti como nação, abençoamos a igreja nessa nação, abençoamos o movimento de evangelização Paquistão para Cristo, abençoamos a nossa liderança nessa igreja, nessa nação. Nós te abençoamos em nome de Jesus, para a glória e para o louvor de Deus, Pai. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem concorda com essa oração, diga amém. Amém. Mais uma vez, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.